Olá, boa tarde. Nós estamos começando mais um webinário da GEDUCA, a Associação de Jornalistas de Educação. Hoje nós vamos debater sobre o Enem, mais especificamente sobre o impacto do adiamento do exame, que é a principal porta de entrada para o ensino superior. Geralmente, o Enem é realizado em novembro, mas em 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus, o exame foi adiado. Ainda não existe uma data definida para a aplicação das provas e até o dia 30 de junho, o MEC está realizando uma enquete com os inscritos sobre qual seria a melhor data para realizar as provas. São 3 possibilidades de escolha, em dezembro, janeiro e maio. Para conversar sobre esse assunto, nós estamos aqui com 3 convidados, que são o professor e pesquisador Alexandro Santos, que é doutor em educação pela USP, e ele está fazendo pós-doutorado na FGV e é coordenador da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, entre muitas outras funções que ele exerce, que ele pode até detalhar aí a hora que ele falar. Também temos aqui com a gente o Gilberto Alvarez, o Giba Alvarez, né, que é diretor do cursinho da Poli e presidente da Fundação Poli Saber. O cursinho da Poli, para quem não conhece, ele é um cursinho popular que existe desde 1987 e surgiu a partir de uma iniciativa de estudantes de engenharia da Escola Politécnica da USP, a Universidade de São Paulo. E o nosso terceiro convidado, com muita honra, é o Cauã Menezes, que é estudante do terceiro ano do ensino médio, presidente do Grêmio Estudantil da Escola Estadual de Educação Profissional Comendador Miguel Gurgel, que fica lá em Fortaleza. E o Cauã também é conselheiro jovem do Porvir, que é uma organização social da área da educação. Esse webinário está sendo transmitido pelo YouTube e pelo Facebook da GEDUCA, e também pelos canais do Cursinho da Poli e da Fundação Poli Saber. Então, como em todos os webinários, eu acho que esse é o 6º webinário, se eu não me engano, que a gente está fazendo, as pessoas podem mandar comentários, podem mandar perguntas pelo chat que vão ser encaminhados aos participantes do evento. E eu aproveito para deixar um convite para vocês acompanharem, assistirem os outros webinários que a gente fez, que a GEDUCA realizou, todos sobre temas relacionados à educação e a esse contexto da pandemia. Só para a gente fazer uma rápida contextualização, eu vou trazer alguns pontos aqui, até para a gente começar, para puxar esse debate, que são relacionados a esse processo de adiamento do Enem. A decisão de adiar o Enem, ela foi anunciada pelo Ministério da Educação no final de maio, no meio de uma grande mobilização de estudantes e entidades da área da educação pedindo o adiamento da prova. Por quê? Porque muitos estudantes não estavam conseguindo se preparar, ainda não estão, acredito, conseguindo se preparar adequadamente em função do fechamento das escolas, desde que o novo coronavírus começou a avançar no Brasil. E os mais afetados nesse processo são justamente os estudantes de escola pública e que vivem em condições mais precárias, que são os estudantes das periferias, das comunidades, que têm dificuldade para acessar o conteúdo que as escolas estão oferecendo por uma diversidade de motivos, porque não tem acesso à internet, porque a internet é de má qualidade, e porque não tem um ambiente de estudo adequado, e até porque precisam do apoio do professor ali no dia a dia. E a gente sabe que existem diversas pesquisas que mostram que são justamente esses estudantes que mais precisam da escola para desenvolver, para aprender, enfim. Então, por conta dessa situação, quer dizer, criou-se um cenário em que esses estudantes estão em desvantagem, por exemplo, em relação aos seus colegas de escolas privadas, que, de maneira geral, têm conseguido manter uma rotina de estudo remoto, aulas, e que, em tese, estão conseguindo se preparar de uma maneira mais apropriada para fazer o Enem.
E eu acho que uma indicação importante que ajuda a gente aqui nessa conversa é um resultado de uma pesquisa que foi divulgada esta semana, chamada Juventudes e Pandemia e a Pandemia do Coronavírus. Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, que mostra, vou trazer só um dado dela aqui, são vários dados interessantes, mas um dado diz o seguinte: um resultado aponta que 49% dos estudantes que planejam fazer o Enem nesse ano estão pensando em desistir de fazer o exame. Enfim, foram ouvidos 33 mil jovens das 5 regiões brasileiras e eu acho que isso é um dado que ajuda aí a aquecer aí essa conversa. E, ao mesmo tempo, o INEP divulgou também essa semana, se eu não me engano, o balanço das inscrições consolidado, que indica que o número de inscrições chegou a 5,7 milhões, um número que é 13% e meio a mais, maior do que em 2019. Né? Bom, eu vou parar de falar por aqui, eu acho que a gente tem que dar a palavra para os nossos convidados, e eu queria primeiro convidar o Cauã, né, para contar um pouco como que você está vendo esse cenário, fala um pouco da sua história, da sua escola, onde você estuda, como é que está sendo a sua preparação para o Enem e, enfim, como é que você se sente nesse cenário aí de indefinição com relação à realização do Enem. Com a palavra a você, Cauã, pode falar. Cauã, está ouvindo? Congelou. Marta, deixa eu ver se tá ouvindo. Eu acho que o Cauã está com dificuldade. Você está me ouvindo, Cauã? Ele está em Fortaleza. Gilberto, eu acho que até o Cauã estabilizar, você não quer começar? Você não gostaria de começar falando, né? Conta um pouco para a gente a perspectiva aí de quem está num cursinho popular, como é que vocês estão manejando esse cenário, essa situação. Enquanto isso, eu vou me comunicar com o Cauã aqui para acertar a conexão dele. Boa tarde a todos. Em nome da Marta, cumprimento o GEDUCA, um excelente trabalho que os jornalistas ligados mais às pautas de educação vêm realizando. São várias pautas, né, Marta? Todo dia tem uma pauta. Cumprimento o Alex. Faz tempo que a gente não se encontrava pessoalmente, né, professor? Nada como um webinar para aproximar as relações. Marta, o cursinho da Poli, desde o dia 23 de março, ele vem trabalhando numa plataforma online. Importante dizer que não é educação à distância. Nós estamos num momento particular do Brasil, é um momento de pandemia, onde o online ele se torna importante justamente para não só dar conteúdos e cumprir calendário, não se trata disso somente, mas principalmente montar mecanismos de acolhimento. Então, o curso Napoli hoje vem trabalhando em duas fases. Agora, em épocas de isolamento, fazer todo um trabalho através dos nossos pedagogos e orientadores. O curso Napoli possui uma equipe multidisciplinar na área de educação justamente para poder, através do projeto, tratar várias metodologias. Então, por exemplo, o curso Napoli realiza encontros com as nossas orientadoras. Nos encontros com as orientadoras, a gente detecta situações familiares e dos próprios estudantes, que a gente começa a conhecer melhor. As atividades interdisciplinares são feitas em um ambiente ao vivo, porém, todas as aulas, podcasts e planejamento de rotinas é feito de forma gravada, justamente para que o estudante não precise ter uma internet naquele momento, como aconteceu com o Cauã. É muito comum no Brasil, justamente no momento que você precisa da internet, ela desaparece, né? Porque 70% dos jovens de classe C, D e E usam a internet no Brasil pelo celular, e um celular que, na verdade, você não consegue se manter conectado por muito tempo.
Então, a nossa preocupação nesse momento é por acolhimento. É muito importante o trabalho dos educadores para perceber como que as pessoas estão do outro lado. Como que as pessoas estão do outro lado? Elas estão com medo de perder a vida e de perder a renda. Isso é muito sintomático, a gente percebe muito isso no curso Lapone. O novo normal, a volta, ela é baseado muito em pesquisas, principalmente coordenadas pelo professor Ricardo Paes de Barros, e que já sabíamos disso. É melhor recuperar déficits de aprendizagem do que necessariamente continuar cumprindo o calendário. Talvez nós tenhamos tempo, professor Alex, para falar sobre isso, e eu sei que é difícil, as ansiedades dos pais e dos jovens, e a pressão que a gente recebe para isso é grande. Não, nós temos que cumprir o calendário, não é bem assim. Tanto aqueles que conseguem trabalhar um online hoje, como aqueles que não conseguem por conta dos aspectos ligados à moradia que vivem e à falta de recursos tecnológicos, eles precisam, logo após a volta, que o que a gente chama em educação, aqueles conteúdos e aquelas habilidades que são fundamentais para a aprendizagem futura, que elas devem ser recuperadas. Então, o curso na Poli divide muito bem essas duas etapas. Nós continuaremos com alguns trabalhos online pós-retorno, mas é evidente que agora é uma busca de orientação, acolhimento e um pouco de conteúdo, e na volta a recuperação de déficits de aprendizagem. Isso é muito importante, são várias metodologias, até porque a complexidade da situação é muito elevada. Não é só uma questão de adiamento da prova ou déficit de aprendizagem. O jovem que está do outro lado, ele não tem recurso. Uma pesquisa feita agora, recentemente, no Brasil, diz que daqueles que não têm acesso à internet, 60% não tem rede de esgoto. Então, a complexidade, ela é muito elevada, e nós vamos ter que discutir caso a caso, família a família, jovem por jovem. O Cauã, acho que voltou aqui. Você está me ouvindo, Cauã? Você consegue falar? Está podendo me ouvir? Está me ouvindo? Sim. Então, você ouviu um pouco aí, você ouviu um pouco o que o Gilberto falou, que o Giba falou a respeito da situação dos estudantes, né, do público, e o cursinho da Poli atende. Como é que você está? Recupera um pouco aquilo que eu tinha pedido, né, para você contar. Como é que é a sua situação? Como é que você está se preparando? Como é que é a sua rotina? Precisa abrir seu microfone, Cauã. Pronto. 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 Então, pode só o finalzinho mesmo, que foi o que deu problema de ouvir. Foi só o finalzinho da pergunta que não deu para ouvir. Eu No caso gostaria que você contasse. do Giba. Oi. Eu gostaria que você contasse como é que é a sua rotina aí, fala um pouco da sua escola, como é que está a sua rotina de estudos e a sua preparação e como é que você se sente dentro dessa situação de pandemia e dessa indefinição da data de realização do exame. Ah, certo. Pronto, compreendi. Então, é tão delicado e tão importante porque começa a questão de uma prova nova, algo dos estudantes. E é meio complicado a gente discutir isso, é um período tão difícil que a gente está passando. Eu fico, me enxergo que nenhuma ação desse período. A única coisa que aconteceu mesmo foi o adiamento do Enem, graças ao movimento de nós estudantes online para que fez esse adiamento. E
E eu fico assim, a minha rotina, por exemplo, minha preparação ao Enem, tudo isso que está acontecendo, é de Cauã, a gente não tudo está conseguindo te em ouvir. base de um cronograma. Cauã, Em base de uma questão de organização mesmo, porque nessa questão, por exemplo, porque o próprio é difícil para a gente, em que o ensino médio, é complicado, é o momento de já que eu sou formando. E uma parte desse conteúdo que a gente leva Cauã, a gente a não realizar está essa prova, ouvindo, a gente não está conseguindo te ouvir, Cauã. Infelizmente, não estou fica dando. bem mais complicado, fica bem difícil, principalmente do jeito que é colocado o Enem pra gente. Cauã, Cauã, a gente não te ouve, a gente não consegue te ouvir. Você não quer tentar entrar num outro ponto? Aquele ponto que você estava antes parece que estava funcionando melhor antes da gente entrar. 70% dos jovens brasileiros passam todo dia pelo que o Cauã está passando, Marta. A gente sabe, eu acho que Eu isso acho que é ilustra importante sentir bem, essa dor do Cauã, né? ilustra bem, assim. A gente quer. E a gente testou antes e estava tudo bem, né, Giba? A gente estava aqui, estava tudo fluindo bem. Mas vamos tentar continuar, a gente vai seguindo e vamos ver se o Cauã consegue se reconectar, porque eu gostaria muito de ouvi-lo, seria muito importante, né, ter a fala dele nesse nosso encontro. Então, Giba, você estava falando da preparação que vocês estão usando isso e estão focados no acolhimento. Meu nome que eu estava falando anteriormente. Alex, eu acho que eu vou passar um pouco a palavra para você comentar um pouco como é que você está vendo esse cenário, né? Você como um pesquisador, enfim, contextualiza um pouco aí o teu lugar de fala e também traz para a gente a sua reflexão sobre esse cenário dessa indefinição do Enem e dessa discrepância aí que está se criando entre esses alunos de camadas e contextos sociais e econômicos tão diferentes. Tá certo. Marta, muito obrigado. Em seu nome, agradeço a Geduca. Concordo com o Giba, tem sido aí um espaço absolutamente relevante para a gente qualificar o debate público sobre educação, né? E fazer, de fato, a gente colocar a educação como uma agenda de todo mundo. Né? Então, um jornalismo sério, comprometido com esse campo, ajuda a gente a posicionar a agenda na esfera pública. Então, muito obrigado. E repito aquilo que o Giba disse, é um prazer reencontrá-lo, até por causa das conexões da minha história com o cursinho da Poli, enfim, muito bom. Cauã, espero que você volte logo, porque queremos muito ouvir seu ponto de vista e sua voz. Mas eu tenho refletido sobre essas questões a partir de duas chaves. Uma primeira, a minha história como professor da educação básica, né, que, enfim, acompanha como o Estado brasileiro tem respondido à sua obrigação de garantir o direito à educação básica de qualidade. E numa outra visada, como pesquisador de políticas educacionais, com uma ênfase em desigualdade, né? Eu pesquiso políticas educacionais partindo do pressuposto que o Brasil é um país obscenamente desigual, e todas as políticas públicas precisam partir dessa premissa para elas serem minimamente razoáveis. E a partir dessas duas chaves é que eu quero falar sobre essa discussão do Enem, né? Acho que a gente precisa lembrar que o ensino superior no Brasil, historicamente, é interpretado na lógica do privilégio, né? Ele não é interpretado na lógica do direito. Então, embora a gente afirme, do ponto de vista normativo, nas nossas leis, o ensino superior como direito, como a gente funciona historicamente, ele é um privilégio reservado a um setor específico da sociedade que eu tenho chamado de branquesia, porque exclui a população negra e indígena e exclui os pobres.
Então, o ensino superior brasileiro ele foi moldado historicamente para atender, acolher apenas a população branca e da classe média para cima. Todo o avanço que a gente fez para tornar esse ensino superior acessível aos mais pobres e acessível aos negros e indígenas foi resultado de uma luta dramática dos movimentos sociais, dos jovens e dos setores progressistas da sociedade contra essa matriz excludente do ensino superior brasileiro, né? Eu quero sublinhar isso porque não é a primeira vez que a gente está num dilema na chave do acesso no ensino superior. Quando o Brasil inventou o vestibular que a gente tinha antes do Enem, a invenção do vestibular foi uma resposta reacionária à demanda por acesso no ensino superior. O vestibular foi uma criação para barrar acesso, não foi para facilitar acesso. E a gente sustentou o modelo do vestibular por décadas aí, ainda sustenta em parte, né? Então, quando nós inventamos o Enem, a gente estava tentando responder, pelo menos parcialmente, Mata e Giba e Cauã, esse escândalo, né? A gente estava tentando gerar um pouco mais de democratização no acesso ao ensino superior. Não foi só o Enem, a gente viveu um período de expansão das universidades públicas bastante importante, naquele que eu considero que foi o melhor ministro de educação da nossa história, o Fernando Haddad, que fez uma política ostensiva de expansão do ensino superior. Os dados estão aí, não precisa ser de direita ou de esquerda para ler os dados, estão públicos, né? Então, a gente vinha numa toada de democratização, uma democratização parcial, mas uma democratização, e o Plano Nacional de Educação, que a gente aprovou, aliás, ontem fez 6 anos o Plano Nacional de Educação, e nós aprovamos no Plano Nacional de Educação metas para ainda mais democratização do ensino superior. A gente aprovou metas de expansão de vagas, com priorização para vagas em universidades públicas, e a gente criou mecanismos de melhoria do ensino médio público para que o acesso ao ensino superior fosse menos desigual. Só que, desde 2015, com o governo Temer, o Plano Nacional de Educação foi jogado na lata do lixo. Assim, os monitoramentos que a gente tem feito do Plano Nacional de Educação mostram que pouquíssimas metas tiveram avanço, pouquíssimas estratégias que estavam previstas ali foram implementadas, o que nos levou a um tempo de restrição do direito à educação. Mas eu vou ser mais objetivo falar agora do Enem. Quando a gente foi atravessado pela pandemia de Covid-19, eu estou dizendo tudo isso porque a situação já era dramática antes. Nós já estávamos sem norte na política educacional, a gente já estava rasgando o Plano Nacional de Educação antes da pandemia. A pandemia levou isso para um nível muito mais dramático, porque a gente vive, então, restrições do atendimento presencial, restrições orçamentárias dos estados, a gente vive um período mais desafiador ainda, e, honestamente, todo mundo com quem eu conversei e estava pensando sobre políticas públicas de acesso ao ensino superior, todo mundo que é sério, estava basicamente com 2 posições. Ou a gente cancela o Enem nesse ano e encontra outra alternativa para fazer o acesso ao ensino superior, uma alternativa mais justa, mais equitativa, considerando que a culpa não pode recair nas costas dos estudantes e dos estudantes mais pobres. E eu acho que o Estado brasileiro, o INEP, é um órgão que tem muito conhecimento técnico, as nossas federais também têm muita competência técnica, então nós poderíamos ter modelado uma outra alternativa que não fosse o Enem, inclusive. Poderíamos. Não assumimos esse caminho. Com muita pressão, o que a gente conseguiu foi o adiamento do exame. Muito bem. Quais as consequências para mim do adiamento do exame? O adiamento do exame, ele não enfrenta com força as desigualdades que a pandemia gerou. Porque, em que pese ele abrir uma janela de tempo maior para a gente correr atrás, como o Giba falou, de conteúdos, de aprendizagens que ficarão comprometidos, essa corrida será desigual, porque os meninos que compõem a branquesia continuam estudando no mesmo ritmo, e eles só terão mais 4 meses para aumentar a distância que eles têm já em relação aos estudantes mais vulneráveis. Então, adiamento, se a gente não tomar muito cuidado, Mata, pode ter um efeito de aprofundar desigualdades ao invés de combatê-las.
Para que isso não aconteça, eu penso que a gente tem que criar, a partir dos estados, que são os principais ofertantes do ensino médio, estratégias de equidade, de ação afirmativa para os jovens das escolas públicas no período do retorno. Não vai dar para oferecer só o que já tinha antes, é isso que eu estou dizendo. A gente vai ter que criar, junto com o que já tinha antes, outras estratégias de apoio para a gente tentar corrigir a distância que a gente está gerando agora. E essas estratégias de apoio pode ser, por exemplo, uma oferta de ensino no contraturno para ampliar o número de horas de aprendizagem, pode ser a elaboração de materiais de apoio complementar, pode ser parcerias com instituições como o próprio cursinho da Poli, para fazer um suporte acadêmico para os estudantes. Tudo isso, Marta, considerando uma coisa que vem antes. Os jovens brasileiros estão vivendo situações muito complicadas nesse período de afastamento. Assim, eles vão voltar para o atendimento educacional presencial tendo vivido, por exemplo, o luto dentro das suas famílias, tendo vivido situações de vulnerabilidade, risco e violência. Então, tem toda uma parte de acolhimento psicossocial que, se a gente não fizer junto com o investimento em aprendizagem, não vai dar certo. Então, para terminar, que eu já falei demais, eu acho que a sociedade brasileira precisa olhar para tudo isso e tomar uma decisão, se ela quer ou não quer salvar essa geração de jovens do buraco que a gente os enfiou. Se ela quer salvar essa geração de jovens, a gente tem que fazer um pacto social para investir nesses jovens, né? Porque senão eles não conseguirão sair do labirinto que a gente criou, né? E para tudo isso, precisamos salvar a democracia de quem está jogando ela no buraco. Tá. Cauã, você nos escuta? Eu gostaria de aproveitar, o Cauã está aqui. Está ouvindo, Cauã? Oi, estou escutando. Agora estou a gente está te ouvindo ouvindo bem, parece. Bom, vamos ver se a gente consegue agora. Eu gostaria que você comentasse, falasse um pouco sobre a sua situação, né? Tanto o Gilberto quanto o professor Alexandro falaram sobre a situação em que os jovens estão, as dificuldades que significa estudar e se preparar para um exame como o Enem nessa pandemia. Agora eu queria que você contasse um pouco como é que você está atravessando esse período. Então, tá bem difícil, porque a escola em si, em questão de ensino remoto, ela tenta recompensar tudo aquilo que não está acontecendo com as atividades e aulas online, mas não a questão é só somente a questão acadêmica, tem a questão também psicológica do aluno, do estudante. A gente sabe que os estudantes do ensino médio são adolescentes, são jovens que estão passando por períodos, né? Coisa de adolescente, todo mundo sabe, e complica ainda muito mais um período como esse. A gente está passando um período muito difícil, muito delicado, como o professor Alexandre colocou, essa questão de que quando for voltar às atividades presenciais, vão ter alunos que provavelmente vão estar de luto. Então, é tudo uma questão de processo. E tá bem complicado assim, porque quando foi para poder se adaptar, teve um período na minha escola para se adaptar com o ensino remoto. No início, estava muito complicado. Eram 15 atividades por semana. Em 7 dias, 15 atividades. Em 7 dias, 15 atividades. E para chegar no ritmo que a minha escola conseguiu chegar, foi um processo, foi um questionamento. Alunos, como é que está isso? Responda esse formulário para o que acham que está precisando. O que precisa mudar? O que está achando das atividades? Então, foi um processo que teve que construir a escola junto com os estudantes. Eu acho que no período que a gente está passando, é um período que mais a escola está segurando as mãos dos estudantes nesse momento. E com isso, com esses questionamentos, com todo esse processo, foi conseguido chegar nesse no que a gente chegou, que foi o quê? Ficou um pouco mais fácil de até se organizar com atividades, limite de atividades por semana, e também com as aulas online sendo equilibradas também por semana. Eu acho que
essa questão de organização é algo muito importante e também dar essa atenção aos alunos, não só questão acadêmica, né? São os desafios de usar a internet hoje em dia. Eu acho que esse relato do Cauã, ele nos ajuda, ele ilustra isso tudo, né? Agora, eu acho que a gente já está num momento em que se começa a falar em retomada, né? Em retomada das aulas. Aqui em São Paulo, existe uma previsão de retomada das aulas em setembro, né? Outros estados estão com outros tipos de cronograma. E como é que vocês acreditam que essa programação ela influi, ela colabora para diminuir essas desigualdades? Como é que vocês... Aí eu lanço a pergunta tanto para o Giba quanto para o Alexandre. Como vocês têm visto esses planejamentos, esses planos e essas propostas para a retomada, né? Vocês acham que elas contemplam essas necessidades, tanto dos estudantes, quanto essas necessidades mais macro, no sentido de equacionar eventuais desigualdades e discrepâncias, que a gente sabe que vai ter, né? Marta, eu queria começar, porque eu acho que eu vou dar uma sintetizada até no que o professor Alex disse agora há pouco. Eu estou muito preocupado com essa volta, Marta. Eu acho, o professor Alex até falou dessa questão do pacto social, e para além do pacto social, por exemplo, aqui em São Paulo, nós estamos agora com a pressão de escolas particulares quererem abrir antes das escolas públicas. Isso é inconcebível, mesmo para donos de escolas particulares. Nós precisamos ter, de fato, uma maturidade social que permita a todos e aqueles e aquelas, para além dos interesses pessoais, que pensem nos interesses coletivos. Não dá para ser dono de escola particular e pedir para abrir antes da escola pública. Porque, como o professor Alex disse, se a gente não tomar cuidado, a desigualdade, ela, que já é muito forte, ela vai aumentar o seu degrau para 30, 40 anos. Essa geração, ela já vai ter um prejuízo grande por conta da pandemia. E uma outra coisa que eu queria dizer é que faz muita falta a ausência do MEC, Marta. O MEC e o INEP. O MEC, historicamente, a educação básica não é do governo federal. Mas não se trata disso. O MEC, ele é impulsionador, ele é centralizador, ele é órgão financiador. Pega, por exemplo, agora recentemente, o antigo ministro Weintraub demorou mais de um mês para poder homologar todas as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, em nome do nada. O Conselho Nacional de Educação, se não me engano, em meados de março, abril, lançou um conjunto de recomendações estratégicas para o Brasil, que o MEC demorou um mês para poder assinar. Da mesma forma, todas as dificuldades que os secretários estaduais e municipais de educação têm, isso é irreparável. É irreparável. Quando você diz, por exemplo, tudo isso que nós estamos vendo sobre a volta, na verdade, você não tem um discurso único, um pacto brasileiro e social para a volta. Não tem. E justamente com a complexidade que o Alex contou agora há pouco. Como que o jovem volta? Ele volta com aspectos socioeconômicos que não podemos deixar de lado. Ele volta com violência doméstica aumentando em casa. Ele volta com violência, por incrível que pareça, com violência policial aumentando 50% em regiões periféricas de São Paulo. Ele volta querendo não voltar. A própria pesquisa que você citou no começo, Marta, 30% dos jovens estão pensando em desistir da escola, 50% desistir do Enem. Então, não se trata só de um pacto em nome da aprendizagem. Em educação, muitas vezes é mais importante o conjunto do que o próprio conteúdo a aprender. Afinal, para que serve a escola? A escola serve para ensinar a pensar, a ensinar a lidar com coisas que o jovem nunca viu, com novas habilidades, né? É muito comum no Brasil os gestores escolares falarem sobre conteúdos. O conteúdo em si, ele não é importante.
Nós precisamos fazer com que o jovem volte, e eu acredito nisso, professor Alex. Eu acho que nós temos que aproveitar a situação do novo normal para reinventar a escola. É possível, sim, com o MEC funcionando, com o pacto social, tentar diminuir essas desigualdades, encarando de frente quais são a questão socioeconômica, a questão da evasão, e tentar diminuir esse déficit de aprendizagem, inovando em relação a projetos pedagógicos. Ora, como inovar? E aí volta ao começo da minha fala, através de direcionamentos. Agora que mudou o ministro, nós temos o ministro novo da Educação desde ontem, o desafio que ele tem, Marta, é dobrado, porque nós precisamos recuperar. Não sei se eu perdi a conta, mas acho que 1 ano e meio de ausência absoluta do MEC, e mais fazer com que nós tenhamos uma mínima equidade nacional para poder cuidar de uma geração inteira, né? De jovens que voltarão muito diferentes do jeito que entraram. No Brasil, tem uma questão, até aproveitando a pauta do Geduca, passando para o Cauã e para o Alex, Marta, quando o MEC sugere a prova do Enem para maio, já era num cenário que nós prevíamos a volta das escolas em julho. Agora nós já estamos pensando numa volta para setembro. Então, a data de maio, ela já tem uma outra complexidade. Se contava 5 meses de isolamento, e agora nós estamos indo para 180 dias de isolamento, né? O Brasil é um dos países do mundo que a escola vai ficar mais tempo parada, já está dando 6 meses. Então, já não dá para fazer o Enem em maio, se pensarmos friamente. Não tem como. A desigualdade perdurará. Pois é, isso que eu acho que é uma coisa importante da gente entrar, né? Um pouco nessa dimensão aí do cronograma mesmo, do andamento. Cauã, você está ouvindo a gente? Eu não sei se ele está. Tá. Estou ouvindo. Então tá bom. Estou. Eu queria então perguntar para você, vamos ver se a gente consegue uma resposta, se a gente consegue te ouvir. Você acha que a realização do Enem em maio resolve esses problemas, essas dificuldades e esse gap, né, que se cria por causa da ausência do ensino presencial? Você acha que esse tempo até maio vai ser suficiente para recuperar pelo menos um pouco, que seja aí essa defasagem? Chegar a recuperar, eu vejo que é uma palavra muito forte, porque, assim, se for previsto, a gente está tendo ensino remoto, a gente está, como posso dizer, continuando o ano letivo, só que em casa, qualquer essa posição. Então, é previsto que o ano letivo corra normalmente até dezembro, o ano letivo de 2020. Se a gente for colocar em conta até maio, a gente for ver, vai dar um intervalo de mais ou menos 11 meses, por aí, é o tempo que a gente está perdendo também com a quarentena. É bom para as pessoas, para os estudantes que não estão tendo um ensino legal, que no ensino remoto está difícil, é bom ter um prazo maior para poder estudar. Mas sempre existe a questão da desigualdade, que, por exemplo, foi colocado pelo professor, que durante esse tempo que a gente vai ter esse tempo para estudar, os estudantes de classe alta, que já estão estudando com o EAD, com toda aquela qualidade de ensino privado e ensino particular, aqueles estudantes que não estão tendo nenhum problema, eles vão ter uma vantagem a mais em relação aos estudantes das escolas públicas, de classe baixa, em relação a esse prazo. E a outra coisa também é que um estudante da escola pública, um estudante de classe baixa, ele não pode ter os meios para estudar durante o mês de janeiro a mês de maio do ano de 2021. Ele não pode ter, por exemplo, a internet, ou livros, ou o celular, né, para poder estudar durante esse prazo, esses meses foram colocados para poder estudar com o Enem. Então, eu acho que a maioria dos estudantes estão votando no mês de maio, porque é o que o próprio MEC está impondo para a gente. É o que o MEC está colocando para nós. For ver dezembro, não tem condição, porque em 2020 provavelmente não vamos ter condições sanitárias para o Enem acontecer. O Enem é uma grande prova, une mais de 4 milhões
de alunos, haver, obviamente, aglomerações. E é bom a gente destacar que esse ano é o ano que está tendo menos inscrições, teve menos inscrições do Enem pelos estudantes, muito por essa questão de falta de acesso à internet. E o mês de janeiro, tá? Pulo de dezembro para janeiro é algo que, uma comparação assim, a gente também não sabe se até janeiro a gente vai estar tudo bem. Então, maio, quando foi colocado, o Ministério da Educação colocou para a gente, é mesmo dizendo assim, gente, vocês têm maio para votar, votem em maio, porque janeiro, dezembro para janeiro, a gente não sabe se vai ter essa condição de realizar uma prova que é uma suma importância para os estudantes, não tem essa condição. Ou seja, eu estou entendendo da sua fala que, assim, é praticamente a única opção que existe, na verdade, não são 3 opções, a opção viável, né, considerando todo o cenário que a gente está enfrentando, Sim. é maio. Agora, aí eu pergunto para o Giba e para o Alexandre, quer dizer, normalmente o Enem acontece em dezembro, os resultados saem em janeiro, tem o SISU, aí depois tem a seleção do ProUni, né, o FIES, e tudo isso atrelado ao Enem. E a gente tem o processo de ingresso, né, nas universidades públicas, nas instituições públicas e nas instituições particulares. Muita gente, hoje em dia, entra no sistema privado por via do ProUni. Que tipo de impacto isso tem sobre o calendário? Quer dizer, a gente não vai ter um ingresso no primeiro semestre de 2021? É isso que vai acontecer? Você quer comentar? Eu respondi a outra pergunta, então carinhosamente passo para o professor Alex para iniciar. Marta, eu primeiro quero, assim, fico muito feliz com essa fala que o Cauã fez, né? Mostra a lucidez da nossa juventude, dos estudantes que sabem do que estão vivendo e percebem quando determinadas forças políticas retrógradas querem ludibriá-los. É isso mesmo, Cauã. Não havia opção para os jovens brasileiros. Aqueles que desejam responder à enquete só têm uma escolha. Eu preciso sublinhar isso. O Brasil normalizou a indecência de um ministro que não tinha nenhum lastro ético, técnico ou político. Então, o ministro coloca a enquete quando ele está com a corda no pescoço, porque o Ministério Público de Contas já tinha sinalizado que ia questionar o Ministério sobre o Enem, uma série de outras forças sociais também já tinham sinalizado isso, então ele coloca o enquete como uma estratégia para fugir de um confronto jurídico. Então, é por isso que ele coloca a enquete, né? Quando o que eu acho que deveria ter sido a decisão mais acertada é a suspensão do Enem, enquanto a gente não tivesse visibilidade de como é que a gente faria a progressão desse cenário de pandemia. Então, você está certo, Cauã. Agora, Marta, eu penso o seguinte, o cronograma de seleção e ingresso no ensino superior, você tem razão, ele está todo atrelado com a realização do Enem hoje. Mas o que eu estava provocando no início da nossa conversa é que essa não era a única solução possível. Nós poderíamos ter desenhado um outro caminho para a seleção de 2021, aliás, como a gente vai ser obrigado a fazer mesmo, né? Porque se a prova for em maio, o primeiro semestre das universidades já está comprometido. Então, a gente poderia ter desenhado, e pode ainda desenhar, podemos ainda desenhar, caminhos alternativos para fazer a seleção do ensino superior, por exemplo, para aqueles que fizeram Enem em edições anteriores, continuar assentando a nota das edições anteriores para o ingresso agora. Para os alunos que não fizeram Enem ainda, a gente poderia organizar seleções dentro das redes de ensino, os estados conduzirem processos seletivos e integrar, fazer aquilo que o nosso Plano Nacional de Educação já disse, né? Um regime de colaboração entre essas instâncias. Os estados têm provas de larga escala também. Então, havia caminhos alternativos, e eu estou falando aqui muito de orelhada, porque tem muita gente técnica que poderia ajudar a gente a pensar. Então, o cronograma não era para ser um problema. Em se tratando deste cronograma que você está me questionando aqui, o que eu acho que vai acontecer no campo das universidades públicas, me parece que a solução vai ser aguardar a realização do Enem e, portanto, não ter um primeiro semestre de ingresso.
Pelo menos aqueles que eu tenho conversado têm adotado essa estratégia. Eu considero quem já fez Enem antes para concorrer no primeiro semestre, mas para os novos estudantes que não fizeram Enem ainda, só depois da realização do Enem, por causa do SISU. Eu quero sublinhar aqui que a coisa do SISU foi uma solução muito inteligente do MEC para um outro problema das universidades. Fazer vestibular próprio para cada federal era caro, caríssimo. Então, também as universidades hoje não têm esse recurso no seu orçamento para fazer uma seleção própria. Seria uma alternativa. Mas não tem mais esse recurso. Então, eu acho que vai acontecer isso, e é uma pena, porque a gente está fazendo... Eu tenho feito essa mesma problematização na educação básica, né? Qual é esse nosso desespero por fazer ano letivo esse ano? Eu não entendo. O ano letivo é uma formalidade jurídica que está na autonomia de cada sistema de ensino. Qual é o desespero? Eu gostei muito quando eu ouvi semanas atrás que o governo do estado do Maranhão, e mesmo aqui em São Paulo, estavam pensando num 4º ano para o ensino médio. Que não tem esse nome, mas estender o tempo de conclusão do ensino médio seria uma estratégia super segura e viável para isso, né? Como é que a gente mantém os meninos estudando, né? Claro que para mantê-los mais um ano no ensino médio, a gente tem que lembrar que esses meninos precisam de renda, né? A maior parte dos estudantes mais pobres no Brasil vai ter que fazer uma escolha se vai estudar ou se vai trabalhar nos próximos meses aí. Então, eu acho que esse cronograma, ele está atrelado, como o Giba falou, a uma solução de sempre. E o que a gente tem que desenhar é uma solução nova, porque o cenário não é o cenário de sempre. A gente não está numa institucionalidade, num tempo em que as coisas estão funcionando como funcionavam, né? Então, por que a gente quer manter uma lógica de seleção, uma lógica de calendário, como se as coisas estivessem funcionando como funcionavam? E a gente está querendo fazer caber numa nova realidade um desenho da realidade antiga. Vai dar errado, né? E nós não somos um país que não tem competência técnica para desenhar outra coisa. O nosso INEP é reconhecido mundialmente pela sua capacidade técnica. Então, chama os técnicos do INEP, vamos desenhar uma outra solução. Por que a gente está insistindo num caminho que todo mundo está dizendo que vai aprofundar a desigualdade? Parte desse nosso erro, Marta, tem a ver com o modo como estão sendo escolhidos e foram escolhidos o ministro da Educação e sua equipe, né? Pessoas bastante fechadas ao diálogo, fechadas à evidência científica, né? A gente comprovando com dados as situações, e há um fechamento para a percepção. E, por último, Marta, eu preciso dizer isso, eu sei que eu vou trazer um campo exógeno ao debate, mas eu vou falar. É muito recente a gente reconhecer os jovens como sujeitos de direitos no Brasil. A juventude no Brasil sempre foi tratada como um estorvo pelo Estado brasileiro, chamada de perigosa, de rebelde, de inconsequente. É recente, por exemplo, a gente tem um Estatuto da Juventude, em que a gente afirma ali quais são os direitos da juventude brasileira, qual é o compromisso do Estado com a juventude brasileira. E justo quando a gente estava caminhando nesses passos, a gente teve uma interrupção democrática. Então, é preciso lembrar, assim, toda essa nossa conversa sobre o Enem, sobre o ensino superior, tem um princípio antes. Os jovens são ou não são sujeitos de direitos no Brasil? Nós queremos ou não queremos cuidar e educar das nossas juventudes? Porque se a gente não tomar essa decisão radicalmente, a gente vai continuar, vou usar uma palavra forte aqui, queimando a carne dos nossos jovens no subemprego, queimando a carne dos nossos jovens na pobreza absoluta, enquanto a gente não assumir, como a gente fez com o ECA, que os jovens são sujeitos de direitos. E um dos direitos mais importantes dos jovens é o direito humano à educação. Então, é isso, né? Se a gente parte desse pressuposto, a gente derruba o cronograma habitual do Enem, porque a gente está comprometido com essa juventude. Agora, se a gente não assumir esse pressuposto... Marta, posso complementar? O professor Alex, no começo da fala dele, diz algo muito importante. O INEP é um órgão do Estado brasileiro, não do governo, do Estado brasileiro, que tem mais de 80 anos. Não no mesmo nome, mas na mesma estrutura. Os técnicos do INEP têm excelência internacional. Todos com doutorado. O Brasil consegue, sim,
achar boas soluções para o que está acontecendo. O estilo de correção do Enem, a TRI, permite comparabilidade. É possível, sim, usar Enem dos anos anteriores e comparar. Dados do Enem desse ano: 65,6% dos participantes, eles já terminaram o ensino médio. Boa parte deles já deve ter feito o Enem, não sei exatamente a proporção, mas 65% já saiu da escola. Boa parte deles deve ter feito o Enem 2019. Pode-se usar a data, o ano. Nós já tivemos anos onde o ProUni aceitava o Enem do ano mais o do ano anterior. É possível isso. E para os 30% que não têm o Enem, pela própria TRI, usando o banco de dados, uma das incógnitas do INEP hoje é saber qual que é o tamanho do banco, mas o Enem é capaz de virar prova digital, de ser aplicado mais de uma vez no ano, e precisa de diálogo, Marta. Os reitores das universidades federais, eles precisam dialogar e sentar na mesa com o governo federal. Como o professor Alex disse, num país onde a educação vai ficar 180 dias parado, essa questão do calendário letivo não pode ser um peso entre nós. Porque as universidades, se elas, entre aspas, perderem um semestre, que eu acho que não perde, se as universidades tiverem que segurar um semestre o ingresso dos seus estudantes, que seja para o bem dessa juventude que precisa recuperar esse aprendizado. Então, essa questão do adiamento do Enem, ela é complexa e exige que o Ministério da Educação seja competente e que use o INEP a favor. Eu acho que o Enem poderia ser aplicado o ano que vem mais de uma versão. 65% de pessoas que já terminaram o Enem podem aproveitar versões anteriores da prova e dialogado com os conselhos estaduais de educação e com os reitores das universidades federais. É preciso diálogo. E aí, como o professor Alex disse, os estudantes eles têm sim ser consultados o que eles acham melhor para eles. Mas não só. A sondagem não pode ficar só a cargo dos estudantes. É importante eles dizerem se eles querem a prova em dezembro, janeiro e maio. Mas é importante o MEC abrir um mecanismo de diálogo com todos os interessados nessa história. O Brasil é um país inovador. O Brasil tem excelentes educadores. Aqui no Brasil nasceram os principais educadores do mundo, historicamente. Nós conseguimos, sim, sair do estado que estamos. Mas, como disse o professor Alex, com fórmulas novas e com muita vontade de fazer um planejamento conjunto. Falta diálogo, falta diretriz, falta o governo federal dizer para onde que nós temos que ir. Não é que eu estou dando muito peso para o governo federal, mas é que, historicamente, Marta, o MEC, ele é esse ente brasileiro que define um caminho, né, dialogado com municípios e estados brasileiros. Então, nós precisamos de um MEC que nos ajude a resolver, entre outras coisas, se não é o caso, usar outro Enem, comparar dados, fazer novas provas digitais, conversar com os reitores de universidade para ver se não é possível fazer um calendário letivo e um ano letivo a posterior, num país que vai ficar 180 dias com as escolas paradas. Tudo indica isso. Sim, sim. Eu entendo o que você está falando e eu queria falar que o Cauã comentasse essas possibilidades, né? Que vocês trouxeram, enfim, vocês trouxeram várias alternativas aí, usar outro Enem de outros anos e tudo. E tem um participante, o Carlos Azeitona, que deu uma sugestão aqui, né, que no caso do acesso ao ensino superior pelo SISU, o INEP poderia fazer uma nova matriz, exclusivamente para esse Enem de 2020, com habilidades abordadas até o segundo ano do ensino médio, por exemplo. Né? Essa matriz já Excelente, existe. Né? É uma excelente. sugestão que veio. E ele reforça aqui que, segundo o presidente do INEP, os concluintes do ensino médio seriam apenas 20% dos inscritos. Antes de passar a palavra para o Cauã, para ele comentar como é que os estudantes se sentem com relação a essas outras possibilidades, eu só gostaria de informar que nós convidamos o INEP para participar desse evento online e eles não puderam participar. Tá? Então, gostaria de deixar isso registrado, que a gente convidou o INEP
para participar dessa conversa aqui com a gente. E, Cauã, se você estiver ouvindo, eu gostaria que você comentasse agora, que você falasse um pouco como é que vocês se sentem tendo essas possibilidades. Isso seria um caminho? Existe alguma possibilidade de mobilização e reivindicação dos estudantes nessa linha? Oi, então, vendo as possibilidades, né, sendo colocadas, a sugestão de, por exemplo, utilizar conteúdos do primeiro até o segundo ano do ensino médio, no Enem, é até uma ótima sugestão. É assim, é porque o que mais fica, acho que no questionamento dos estudantes, eu acho que o Giba, eu acho que as minhas palavras são as palavras do Giba também. Ele faz as minhas palavras as dele, que é essa questão. O Ministério da Educação somente, parece que está sendo só porque a gente não vê nenhuma ação envolvida na educação, né? Cauã, tenta falar bem A gente devagar. vê que não trabalha para trazer, por exemplo, opções. Tenta falar bem Oi. devagar. Eu tenho a impressão que melhora. Se você falar bem pausadamente, eu acho que flui melhor. Tenta. Pronto? Tá normal? Sim, estamos ouvindo, Cauã. Tá, dá para ouvir? Estamos ouvindo. Ótimo. Grato. Essa questão de que o Ministério, né, da Educação não chegou no momento para poder conversar com, por exemplo, as secretarias de educação dos estados, né, não chegou a ter essa conversa. Eu usei como exemplo, o Ministério da Educação está fazendo o que o governo federal está fazendo até o momento, que é ignorar totalmente esse estado de pandemia e deixar que os estados cuidem dos seus estados, cuidem dos seus municípios. E, assim, em todas essas sugestões, eu acho super importante fazer essas sugestões e ficar até um pouco mais confortável, porque o estudante está tendo escolhas que não são escolhas, né? Quando o Ministério da Educação colocou essa enquete para a gente votar, não foi uma democracia, eu não estou conseguindo ver como uma democracia mesmo que é feita. Não é realmente a democracia. É visível que o Ministério escolheu uma data de um motivo que não foi explicado para os estudantes, e é visível que eles colocaram isso para caso mostrar que foram os estudantes que escolheram, né? Então, mas em questão, como estudante, eu sinto confortável em ver sugestões como essa, opções presentes nessa realização do Enem, porque a gente, o ano letivo de 2020, ele está acontecendo, com tudo isso que tá atrapalhando, mas está acontecendo, mas não é a mesma coisa do ensino do ano letivo de 2019, porque não houve interrupções, não houve uma questão de pandemia, não houve a questão do ensino remoto. Então, obviamente, o ano letivo de 2019 ocorreu tudo normalmente, o ano letivo de 2020 está acontecendo tudo isso, não vai ter não está tendo o mesmo, como posso dizer, o mesmo ganho que os anos anteriores. Não vai acontecer esse mesmo ganho. Os estudantes do terceiro ano não vão ter o mesmo aprendizado que os estudantes do terceiro ano do ano passado teve, do mesmo jeito que os estudantes do ensino médio não vão ter em relação ao ano passado. O motivo do desespero de que o ano letivo de 2020 comporta o estado que está acontecendo. Acho que a opção, seria muito plausível a opção de ver esse ano letivo de 2020. O porquê ele ainda está acontecendo? Questões de dados. 30% dos estudantes brasileiros não têm conexão à internet. Então, são 30% de estudantes brasileiros que não estão podendo estudar, que tanto sejam relacionados a como o Enem vai acontecer. E são plausíveis como opções de como que a gente pode fazer com o ano letivo de 2020 também são plausíveis.
estava com o microfone desligado. Eu vou tentar ver se eu consigo traduzir aqui a sua fala, Cauã. Você considera que essas alternativas, elas podem ser um caminho, né, pensar em outros modelos, em outras alternativas, porque as condições de estudo, de aprendizagem nesse ano estão muito diferentes dos anos anteriores, e que isso pode ser um caminho, já que essa questão de simples adiamento, ela não necessariamente resolve as dificuldades e essa situação, essas desigualdades, enfim, né, essas dificuldades que acarretam nas desigualdades. É por aí, Cauã? Faz sentido? Acho que ele não está ouvindo de novo. Realmente é difícil, né, gente? Acho que ilustra bem a situação desses meninos. Gente, eu acho que nós estamos com 1 hora de transmissão, né? O nosso combinado é ficar em torno de 1 hora. Então, eu acho que a gente pode fazer uma rodada de encerramento. Acho que a gente abordou os principais pontos aqui, né? A existência das desigualdades, o risco desse adiamento do Enem aprofundar as desigualdades, a necessidade de que a retomada das aulas presenciais, quando ocorrer, que ela leve em conta uma série de questões e aspectos relacionados ao acolhimento desses estudantes, atividades que sejam de caráter interdisciplinar ou transdisciplinares, ou para além das disciplinas, mas que permitam esses estudantes retomarem aí o fio da meada dos estudos e da sua vida escolar. A gente abordou alternativas, né, possíveis, que, enfim, o único caminho não é necessariamente o adiamento do Enem, e que isso ainda pode ser uma opção, caso se decida ir por esse caminho. Espero estar traduzindo corretamente. Então, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês, né, começando pelo Gilberto, o professor Alexandro e depois o Cauã, para a gente poder fechando essa conversa, e comentem aí se eu deixei escapar alguma coisa, tá bom? Com você, Gilberto. Bom, reflexões finais, Marta. Agora, nós, educadores e a escola, temos um papel fundamental, que é acolher e sentir as dores daqueles que estão do outro lado. Eu me preocupo muito com jovens que não têm nenhum tipo de acesso à internet. Eles não estão interagindo com os amigos, eles estão sofrendo violência. Lembrar que uma das grandes funções que a escola pública tem no Brasil é, inclusive, detectar violência doméstica. E nós não sabemos como eles estão. Quando nós temos a oportunidade, de alguma forma, de estipular um projeto em época de pandemia para esses jovens, entre outras coisas, proporcionar que os educadores possam olhar para eles e sentir o que eles estão passando em ambiente remoto. O que eles precisam, Marta, é que eles tenham tranquilidade para cuidar da renda e da vida. O Estado brasileiro, através do seu governo federal, principalmente, ele vem aumentando muito a ansiedade deste jovem. O jovem não sabe o que vai acontecer com ele. O jovem não sei. Vocês mesmos no Geduca já fizeram várias reportagens. Um dia desse, eu vi uma reportagem, acho que na Rede Globo, de uma menina em ambiente rural, estudando em cima de um morro, tomando sol, com os cadernos na mão. Aquilo de uma tristeza, gente, muito grande. Os jovens, eles só querem sonhar com a universidade. E cabe a nós, gestores educacionais, governo, fazer com que esse jovem ele acredite na vida, que ele passe por esse período absolutamente difícil que nós estamos passando, e que, principalmente, que a gente não aumente a ansiedade deles. Não ter uma data do Enem aumenta drasticamente a ansiedade dessas pessoas. Eu imagino por que 50% dos jovens querem desistir do Enem. Eles estão com medo de morrer, eles estão perdendo renda, eles estão com ansiedade à flor da pele. E quando voltarmos, que finalmente a sociedade brasileira se convença da importância da educação,
e que os nossos gestores educacionais têm várias experiências mundiais que a gente pode começar. O Brasil é um país único, as soluções são brasileiras. Aliás, o Brasil não tem uma solução nossa, só, né, Marta? O Brasil é um país continental. Só São Paulo tem todas as realidades do Brasil inteiro, né? Só em São Paulo. As regiões tipo Brasilândia, Heliópolis, o Rio, o Complexo do Abaré, são vários Brasis dentro do mesmo país. Então, cabe a nós cuidar desse jovem agora, não gerar mais ansiedade e, na volta, fazer com que a gente consiga encarar famílias e jovens olho no olho, cuidando dos aspectos socioemocionais, da evasão e da aprendizagem. A discussão do Enem não pode ser uma discussão só do Enem. Como disse o professor Alex, nós temos que cuidar dos direitos de acesso ao ensino superior e de aprendizagem dessa juventude que enfrenta o luto, que enfrenta a ansiedade e que, principalmente, hoje tem medo de perder a vida e de perder a renda. Então, nós precisamos encarar isso seriamente e de frente. Sobre o Enem, com juízo, com política, com direcionamento, nós conseguiremos arranjar boas soluções, sim, para fazer com que esses jovens não percam o sonho de acessar a universidade pública nesse país. Agradeço a Geduca. Marta, eu vou aproveitar para me despedir. Agradeço a vocês, é uma honra participar desse webinário do Geduca. Cauã, não é por conta das dificuldades de acesso à internet que você vai perder a possibilidade de sonhar pela vida, viu, meu caro? Nós estamos aqui torcendo para você e para esses 35 milhões de jovens brasileiros que hoje estão na educação básica desse país. E, professor Alex, é sempre uma honra participar contigo de debates, webinários, palestras, enfim. Espero que a gente se encontre o mais breve possível. Obrigado, gente. Beijo a todos. Alex, você quer comentar? Eu queria tentar encerrar com o Cauã. Vamos ver se... Tá. Eu queria, comentar essa fala que o Azeitona fez, acho que foi nas redes sociais aí da Geduca. De fato, essa é uma solução muito prática e muito possível, até porque eu participei bastante da discussão da reforma do ensino médio, e todo mundo sabe que dentro da reforma tem um dispositivo de flexibilização que, na prática, a gente vai ter 1.800 horas de aprendizagens comuns para todos os jovens, e o restante da carga horária do ensino médio será feita de maneira personalizada ou customizada. Portanto, o desenho do novo ensino médio, que, ganhou a disputa política, já previa que o que os jovens vão aprender de maneira idêntica, comum, se restringe a 1.800 horas. É 1 ano e meio do ensino médio. Então, a ideia de uma matriz de avaliação que cubra só o primeiro e o segundo ano é super possível. Já deve estar pronta no INEP, inclusive. Porque o desenho do Enem pós-reforma do ensino médio vai precisar ter um campo de avaliação comum, 1.800 horas, e um segundo campo de avaliação por itinerário, se assim quiser o Ministério. Então, a gente já vai avaliar o Enem diferente. Então, isso eu lembro das discussões na época da professora Marina Isfini, que estava na presidência do INEP, e eu lembro dessas discussões e deve estar pronto mesmo a matriz com esse formato. Então, é mais uma solução, e essa, sim, pronta, né? Assim, se contra tudo que eu disse até agora, a adesão for manter o Enem, que ele seja um Enem que avalie as competências nesse tempo, de 1 ano e meio, 2 anos de estudo do jovem. Então, muito boa essa lembrança, essa sugestão. E eu queria terminar, assim, fazendo só 2 ponderações rapidinho. A primeira diz respeito ao quanto essa discussão coloca para nós a importância da gente recuperar o Plano Nacional de Educação, Marta. Eu acho que a sociedade brasileira, o Estado, a sociedade civil, não pode permitir que a gente não faça valer o Plano Nacional de Educação. Nós já estamos no 6º ano do plano, né? Assim, como é que a gente aceitou chegar nesse lugar? Então, que nós, pesquisadores, jornalistas, estudiosos, estudantes, professores, que a gente lembre desse Plano Nacional de Educação com tantas promessas ali,
ok, se a gente chegar à conclusão de que nem todas as promessas são factíveis nos 4 anos, a gente pode ajustar isso, mas vamos lembrar do Plano Nacional de Educação para a gente não perder essa esperança crítica. E tudo isso que a gente falou aqui, das possíveis soluções para esse dilema, Marta, dependem muito de como a gente vai conseguir defender a nossa democracia. O vetor autoritário, o confronto entre as instituições e a guerrilha cultural que estava posta no Ministério da Educação, eles depõem contra qualquer chance de solução. Então, se o atual novo ministro seguir na mesma toada do ministro anterior, de ausência de diálogo, de falta de confiança nas evidências, de negação de negação daquilo que é o cerne de uma boa política educacional, que é a escuta sensível de quem será impactado por ela, a gente vai perder essa oportunidade. Então, que a gente se esforce também para salvar a democracia brasileira. E esse chamado, assim, nessa hora, esse chamado é para todo mundo que tem boa vontade. Liberais, sociais-democratas, comunistas, socialistas, todo mundo que tem apreço pela democracia e apreço pela educação pública precisa, nesse momento, estar junto. Então, espero que a gente consiga para dar conta do conjunto de sonhos e esperanças que os jovens brasileiros aqui representados pelo Cauã têm, seus projetos de vida, seus projetos de felicidade. Muito obrigada, Alex. Cauã, eu gostaria que você, enfim, trouxesse algumas reflexões finais com relação a esse processo todo. E, enfim, a palavra está aberta para você. Se quiser tentar entrar com a câmera, de repente dá. Deixa eu ver se liga o microfone. Primeiro agradecer o espaço que foi colocado. Eu fico muito feliz quando vejo coisas tão importantes, organizações, instituições que dão esse espaço para o estudante falar, porque ultimamente, no estado que a gente está vivendo, o estudante tem um espaço para falar bem difícil, mesmo que a discussão seja educação, né, a gente pode ver o exemplo do próprio MEC, que não dá espaço para o estudante falar, mesmo sendo um ministério nosso, né. Poder comentar também, dizer que com esse novo ministro, no caso da Cotelli, ele faça diferente do ministro anterior, consiga realmente ter esse diálogo, porque é super importante, e ouvir realmente os estudantes, estiver aberto a novos meios, estiver aberto a essas novas opções que até foram sugeridas aqui na nosso webinário, né, e poder dizer que a gente vai continuar essa luta da verdade, porque esse período deixou mais claro e mostrou realmente o quão o nosso país é desigual em relação à educação, o nosso país é desigual em relação às questões sociais, e isso é mostrado em dados e em cenários. E vocês viram realmente que eu como estudante de escola pública, não sou um exemplo comparado às propagandas do Ministério da Educação, onde os estudantes têm uma ótima conexão de internet, onde os estudantes têm um computador, um notebook de tal marca, caríssimo, para ver aqui, é bom as pessoas entendam também que essa não é a realidade do estudante brasileiro, não é a realidade do estudante brasileiro, propaganda que foi colocada pelo MEC nos últimos meses de nós estudantes, né? Enfim, agradecer e vamos ver como é que vai continuar, porque, assim, o estudante, as organizações, exemplos como a UNE, a UBS, vão continuar também tentando fazer com que o Ministério, que o MEC escute a gente. E também eu aqui vou tentar também continuar fico muito feliz em ver como o professor Alex, o Gil, né, continua aí também tendo esse ponto de vista igual a muitos estudantes, igual ao meu ponto de vista, e continuar nessa luta, nesse debate, dar sempre essa fala, que é super importante. Fico muito feliz e agradeço muito pelo espaço. Bom, eu que agradeço a vocês três, né, a audiência aí que acompanhou a gente. Gostaria de reforçar o convite, né, para vocês acompanharem, para vocês todos assistirem os outros webinários. E quem quiser conhecer mais da GEDUCA, pode entrar
site, a gente também está em todas as redes sociais, é só procurar pelo nome, eu acho que é fácil de encontrar. E no nosso site também a gente tem um conteúdo bacana lá de orientação e informação, mais focado, totalmente focado para os jornalistas, na verdade, mas eu acho que tem um interesse público também sobre educação. Então, agradeço a todo mundo e até a próxima. Muito obrigada, gente. Até. Tchau.